O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Abre-se a nós, em nossa aventura durante o itinerário da Quaresma, a possibilidade de compreender a necessidade da escuta. A escuta é o grande sentido das Sagradas Escrituras, porque toda a Bíblia não é uma outra coisa que senão uma relação de Deus com os homens. Aqui está a particularidade da fé judaico-cristã. Nós entendemos que a fé é tecida e se constitui de uma relação onde dois corações se encontram, onde duas liberdades cedem uma à outra e onde é possível que duas pessoas se relacionem. E onde é que se dá o encontro destas liberdades, dessas vontades e dessas pessoas? Se encontra cada vez que um homem e uma mulher se abrem à graça de Deus. E tudo isso, em sendo relação, pede escuta, porque a escuta é a base de qualquer relacionamento. Lá onde nós deixamos de escutar, significa que já não há amor, porque o amor tem esta exigência fundamental de deixar que o outro venha diante de mim com aquilo que é e com aquilo que tem, e assim possa morar dentro de mim. O ouvido é este nosso sentido arredio, não é? Quando nós estamos diante de uma canção ou de um som, facilmente nós nos viramos desta para aquela direção, porque o ouvido significa deixar-se habitar por aquilo que vem a nós. O sentido da visão é projetivo. Quando nós vemos alguma coisa e nós nos encantamos por ela, nós dizemos daquilo que a gente traz de dentro e que se lança. Mas o ouvido não, o ouvido é receptivo. Cada vez que nós escutamos aquilo que o outro está dizendo, ele passa a morar dentro de nós. Por isso, a escuta é o paradigma de qualquer relação, seja entre nós mesmos, para nos relacionar bem uns com os outros, em nossas amizades, em nossos trabalhos e num casamento, é preciso muita escuta, e sobretudo na nossa relação com Deus. O profeta, então, é aquele que empresta os seus lábios para traduzir aquilo que ele escutou. Jeremias irá dizer alguns capítulos à frente, 13 para ser preciso: tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. O hebraico é muito profundo ao dizer da profecia de Jeremias. O que está por detrás da sedução de Jeremias é a escuta. O verbo patade, alguém que se deixou invadir por uma palavra. E assim, virado do avesso, encontrou nesta palavra uma razão para continuar seguindo, dando voltas sobre si mesmo. Jeremias pode transmitir em sua palavra, em sua profecia,
e só pode fazê-lo porque Ele mesmo se deixou abrir no íntimo do seu coração, invadir pela palavra de Deus. Em outra instância, só pode ser profeta porque tornou-se capaz de escutar. E esta é a sina dos profetas no Antigo Testamento: transmitir por suas palavras aquilo que escutaram da parte de Deus. E o que é que os profetas vão repetindo como apelo contínuo ao longo das escrituras veterotestamentárias? Escutar, escutar e escutar. Assim fala o Senhor. O profeta está transmitindo aquilo que ele mesmo escutou, porque a escuta é o primeiro mandamento da lei de Deus, porque é o primeiro mandamento de qualquer relação. Se nós vamos lá ao livro do Deuteronômio, capítulo 6, está: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, ó Israel, porque sem escuta não é possível nenhuma relação, porque sem escuta não é possível nos colocarmos diante de Deus. Porque se nós não escutamos a Deus, se nós não abrimos os nossos ouvidos para que a palavra de Deus dilate o nosso coração e nos recrie, nós estaremos de corpo presente, oferecendo a Deus talvez até alguns sacrifícios externos, mas não haverá interioridade. E nós sabemos como dói quando a gente se relaciona com alguém que está de corpo presente diante de nós. Alguém diante do qual a gente está tentando apresentar algo que nos dói ou uma angústia nossa e que está lá mexendo no WhatsApp e que num determinado momento, assim meio no vácuo, diz: oi, o que é que você está dizendo? Então Jeremias está dizendo: nós não podemos ter para com Deus uma relação de corpo presente, onde comparecemos com os nossos ritos e com as nossas exterioridades, mas onde não há escuta, não há interioridade e não há um coração. E é muito provocadora a proposta da liturgia de hoje, porque em Jeremias, em sendo aquele que transmite aquilo que escutou, em sendo ele, em primeiro lugar, aquele que foi seduzido pela voz de Deus, pode se colocar também a dizer para o povo que é necessário escutar, retomando aquilo que é a exigência fundamental de qualquer relação e da lei de Deus. E é muito interessante que no evangelho que nós acabamos de escutar, se diz de um demônio que é mudo. Um demônio que é mudo. Porque quem escuta mal diz mal. Se num casamento nós não nos percebemos e não nos escutamos, nós estaremos o tempo todo dizendo coisas que irão ferir os outros. Se numa relação a gente não se predispõe a considerar que o outro é um território sagrado, do qual nós temos que nos aproximar com o sacrifício do ouvido, a gente estará sempre vomitando sobre o outro aquilo que é a nossa impressão e nunca estaremos disponíveis para deixar que o outro venha a nós naquilo que ele é, para além de nossas expectativas e de nossas ilusões. Vale lembrar então, nesta perspectiva da escuta, aquele que é o adágio medieval. O demônio às vezes até pode revestir-se do manto da humildade, mas jamais é capaz de revestir-se do manto da obediência. Lá onde nós não fomos capazes de escutar e, portanto, dissermos mal, e, portanto, não dissermos aquilo que é necessário, porque todos nós podemos estar possuídos por este demônio que nos impede de dizer bem. E aí quem não diz bem está sempre maldizendo, murmurando, criticando e reclamando. Significa que é preciso abrir-se à escuta, porque a escuta tem a ver com obediência. Olha, escuta na etimologia latina é obaudire. O obaudire significa o ouvido é um balde, onde é possível depositar alguma coisa. Todo relacionamento pede isto, né? Que nós nos abramos para que o outro venha até nós com aquilo que quer nos entregar. E aí os medievais dizem que o demônio pode vestir-se de vários mantos. O demônio pode vestir-se sobre o manto da humildade, ele pode vestir-se sobre o manto da preocupação com os mais pobres, ele pode vestir-se com o manto da preocupação com o rito, mas ele não é capaz de ser obediente, porque para ser obediente é preciso estar aberto a escutar. E como é difícil escutar, e nós sabemos muito bem, porque somos a sociedade da visão, da exibição, dos áudios acelerados, não temos tempo para escutar. E quem não escuta não pode amar,
Porque o amor pede obediência e a obediência pede abertura a uma escuta diária, de modo que o outro venha a si. Quando nós não estamos disponíveis para escutar, significa que aquele que está diante de nós é só um coadjuvante de nossas interdições e de nossos caprichos, de que nós, na verdade, não estamos vendo quem está diante de nós. Portanto, não há possibilidade de nenhuma relação autêntica. A linguagem por detrás do profeta Jeremias, em sendo ele, aqui me arrisco a dizer, embora com um anacronismo de quase 3.000 anos, ele era um romântico. É próprio dos românticos acreditar que o amor é capaz de redimir. Mas entendamos, não é que a paixão redima, porque a paixão vira do avesso. E quando nós estamos apaixonados, a gente não escuta. Você disse, não casa, não vai dar certo. A pessoa não escuta, está ali um pouco encantada com as próprias questões, está tendo dentro de si o fervilhar da paixão e, portanto, dizendo na língua juramentos que não será capaz de sustentar. A paixão não dá conta da escuta. Quando nós estamos apaixonados e alguém diz para nós não presta, a gente diz presta e daqui a pouco vai vir o rombo no cartão de crédito. Mas o amor, não. O amor significa escutar, perceber, inclusive para poder dizer ao outro aquilo que ele não quer escutar no momento oportuno. O amor pede a paciência da escuta e o amor tem como um paradigma muito especial o casamento. Toda a linguagem de Jeremias é uma linguagem matrimonial. Porque se nós observamos o que é que Jeremias está transmitindo ao povo, qual é a ordem da parte de Deus? Ouvi a minha voz, assim eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Isso vai voltando continuamente na Sagrada Escritura. Por quê? Porque quando o povo é libertado do Egito, da casa da escravidão, é libertado para poder ter para com Deus uma relação de serviço, de encontro, de cumplicidade, por assim dizer. E esta é a chamada fórmula da aliança, que tem que ir retomando. Deus se compromete em sendo o Deus dos pais, o Deus que dá a vida, o Deus que concede a terra, que garante a descendência. Ele se compromete a ser todo para o povo. E o povo, então, em retribuição, deve ser todo para Deus. Só que o que vai acontecendo continuamente ao longo da história do Antigo Testamento e também vai se repetindo na vida de cada um de nós? Deus vai se dando todo a nós e nós vamos tendo as nossas reservas. Nós vamos tendo as nossas interdições e não damos conta de ser para Deus. Por quê? Porque nós somos divididos. Deus é inteiro na sua decisão em direção a nós, mas nós sempre nas nossas relações vamos nos dando pela metade. E assim é na nossa relação com Deus, e assim é no nosso casamento, e assim é na nossa vocação. A gente sempre vai escondendo alguma coisa e não está disponível a dar-se como por inteiro. E por isso o profeta está dizendo, Deus já deu o primeiro passo em direção a nós. Arrisquemos-nos então a dar o passo em direção a Ele, vivendo todo e completamente por amor. E por que a escuta é necessária? Porque o mandamento é: ama o Senhor teu Deus de todo o coração, escuta, ó Israel, porque o Senhor é um. Olha que coisa interessante. Nós nos aproximamos de Deus e escutamos, somos todo para Ele, somos obedientes, porque Ele é o um. Porque se nós não nos aproximarmos deste que é um, nós estaremos o tempo todo nos vendendo por outras coisas que são múltiplas. E é isso que gera em nosso coração ansiedade. Porque se não for Deus o nosso pastor, se nós não repousarmos em sua palavra e na escuta que vem dele, a gente vai querer repousar em outras coisas. Quem sabe eu não repouso no meu esposo, na ilusão de que ele é um? Não, não é, ele é dividido e certamente poderá te decepcionar. Quem sabe eu não repouso no meu filho? Enquanto ele estiver bebê no seu colo, estiver te amando com toda a sua dependência, certamente ele dará conta de ser todo para você. Mas daqui a pouco virá a adolescência, daqui a pouco virão
outras questões e outras pessoas, e seu filho não vai dar conta de te amar mais assim, até que chegará um dia terrível em que ele vai querer bater asas e ir embora, e você vai ter que se reconciliar com a síndrome do ninho vazio. Perceba, as coisas e as outras pessoas não dão conta de ser um o tempo todo. Só Deus é capaz de ser um. Só Ele é capaz de, ao nos exigir tudo, estar todo inteiro para nós, pedindo apenas que nós sejamos para Ele. E esta metáfora de Jeremias, a metáfora da vida matrimonial, ela é importante porque o casamento é um símbolo disso, né? Deste desafio de não se pertencer, deste desafio de criar com o outro uma única coisa. Eu me lembro quando fiz missão na cidade de Brumadinho, lá na região próxima ao Córrego do Feijão, logo depois do desastre crime da Vale, lá em Brumadinho. E eu vi pela primeira vez a experiência de um vaqueiro ensinando os dois bois a caminharem juntos. É interessante, né? Porque um boi puxa para um lado, um boi puxa para o outro. E qual é aquilo que os bois trazem sobre o ombro? É a canga, né? A canga é importante porque ela vai ajudando os animais a seguirem o mesmo passo e o mesmo ritmo. E é por isso que um casamento se chama união conjugal. O jugo é a canga, porque cada um está certo do que é seu. Aí eu quero ir para esse lado, aí vem a esposa e diz, eu quero para esse lado. Não, eu quero desse jeito, eu quero deste modo. Este é o meu capricho. E o grande desafio do casamento é o de harmonizar as questões e as paixões internas, as interdições internas, para poder escutar, perceber e ponderar. É isto que Jeremias está querendo dizer e que vai sendo repetido pelos profetas. É preciso deixar que a nossa liberdade, que a nossa vontade se encontre com a vontade de Deus. É para que a gente não fique continuamente em disputa um com o outro, porque em disputa com Deus nós sempre perdemos, porque Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Mas é preciso então deixar que o nosso coração se encontre com o dele, que a nossa liberdade se encontre com a dele, que a nossa vida receba de Deus, que é vida da nossa vida, e que Ele seja a verdade para além das nossas mentiras. E assim, Ele sendo todo para nós, nos dá a graça de sermos todo para Ele. E termino esta reflexão lembrando, é tempo da quaresma, tempo da oração, tempo da escuta. Portanto, na escuta daquele que é um, nos perguntemos sobre aquilo que tem nos dividido, aquilo que nos tem roubado de nós. A oração nos ajuda a perceber quem foi que me roubou de mim. Onde é que eu estou sendo puxado, levado para uma coisa e para outra, quando é Deus quem tem que me indicar a direção? Quando é que eu estou padecendo desta dureza de coração a respeito da qual fala Jeremias, esta obstinação no erro, a dura cerviz? É isso, o povo era um povo de pescoço duro. Já encontrou alguém que é assim? No casamento, no trabalho, alguém que não abaixa o pescoço de jeito nenhum, é isso, né? Povo de nuca dura. Tomemos cuidado ao sermos um povo de nuca dura, sempre com a ilusão de que sabemos aquilo que é o mais certo, não é? Com o nariz para cima, sem dobrar-se, porque sem escuta, sem abaixar o pescoço, sem considerar às vezes o outro como mais importante, sem a capacidade de não cuidar apenas daquilo que é seu, sem a abertura de deixar que as liberdades, que os corações se encontrem, não há possibilidade de relacionamento, nem de casamento, não há possibilidade de vida de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. De pé.